meu agradecimento aos irmãos que fazem o evangelismo também no centro. Louvado seja Deus que na sexta-feira, a partir da 00h20, também nós oramos até 1h, e a partir da 1h a gente sai para o centro, fazia o trabalho de evangelismo no Calçadão, na UPA, Pronto Socorro, Praça Esporte, na Concha Acústica, a qual ali Deus está salvando vidas, e ali uma família por inteiro foi alcançada através desse evangelismo, 15 para as 3, lá na UPA. Família essa que nós temos trazido para a igreja e estamos fazendo discipulado com eles, assistindo eles com um culto doméstico, e todos 2 deles se reconciliaram, os outros 6 aceitaram Jesus e estão servindo a Deus. Trabalho da madrugada. Madrugada essa que dificilmente alguém quer ir. Dentro da igreja é fácil de fazer missões, é fácil de falar, mas o ID não é para muitos, não. É o chamado. Então tem que ter no chamado esse sobre nossas vidas. Então eu quero agradecer aos nossos irmãos, nossos diáconos, diaconisas, que têm saído junto conosco pelas madrugadas a anunciar o evangelho. E até mesmo dentro de bares, os irmãos entram no centro ali para as pessoas com um copo de cerveja, eles entram confletando, falando que Jesus salva, liberta e leva também para o céu. Louvado seja Deus. Deus abençoe nossos irmãos. Então, dito isso, eu finalizo aqui esses anúncios e já vamos estar então passando a ouvir aqui a poderosa palavra de Deus. Pastor Lucas pode ir passando, vamos colocar de pé, vamos então estar recebendo aqui o pastor Lucas, que já vai estar ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Querido povo de Deus, a minha saudação a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é uma alegria poder estar com os irmãos aqui esta noite, conhecendo a igreja de Deus aqui no bairro Coab, e louvar a Deus por esta querida igreja e por este culto missionário. Jesus está aqui, o dono das missões, o motivo das missões, a mensagem das missões e aquele que faz as missões funcionar. Ele está neste lugar e esta noite Ele vai alinhar as nossas visões mais uma vez. Ele vai despertar algumas chamadas e eu creio que antes deste culto acabar, nós teremos mais alguém dizendo: eis-me aqui, Jesus. Quantos creem que Deus está neste lugar? Levante a tua mão. Levante ela, levante. Oh, tem uma dimensão do Espírito aqui, irmão. Deus não te trouxe aqui para mais um culto. Deus te trouxe aqui para fazer algo na tua vida. Só quem trouxe algo para Deus aqui essa noite, só quem trouxe algo para Deus por 10 segundos apenas, entrega alguma coisa para Jesus agora, vai. Isso, quem trouxe, entrega. Você ainda tem 5 segundos, entrega. Aleluia. Ele está neste lugar. Minha saudação ao anjo desta igreja, Júlio, né? Isso, Deus abençoe, é uma alegria conhecê-lo, conhecer também o Eduardo, que foi a ponte para nós estarmos aqui esta noite, estar acompanhado da minha esposa, essa moça bonita ali, Jéssica. Alegria, não é sempre que a gente pode estar juntos, mas hoje ela veio comigo, também acompanhado dos nossos amigos, irmão em Cristo, também o Vitalino e a Jéssica. É um prazer ter a companhia de vocês. E ver também aqui o pastor Alex, a irmã Angelma, sua esposa, que vieram nos ouvir essa noite. É uma alegria muito grande ter esses amigos, gente de Deus. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Livro dos Juízes de Israel, Juízes, capítulo 5. Localize o versículo de número 13. Juízes de Israel, capítulo 5. Localize o versículo de número 13. Irmão, eu sou missionário, tá? Eu fiz 18 anos lá na Suécia, irmão.
Para mim ainda tá bom aqui hoje, viu? Porque eu peguei menos 40 na Suécia. Frio que não acabava mais. Eu sou mineiro ai. Minas Gerais, quando faz 20 graus, a gente não quer tomar banho mais. Porque é muito frio. E Deus me levou para a Suécia. Eu fiquei 1 ano na Suécia, 4 anos em Portugal, na obra missionária. E alguém diz assim, fazer missão na Europa é fácil, vai para lá, irmão. Porque fazer missão na África há uma necessidade real no âmbito social. Então você alcança alguém com um pedaço de pão, uma ajuda assistencial e prega Jesus e eles entendem. Mas a Europa, irmão, ninguém precisa de nada. Não tem culto de vitória, porque todo mundo já vive bem. Todo mundo tem dinheiro. O único evangelho que funciona é o que deveria funcionar no mundo inteiro. A tua alma precisa de um Salvador. E é um desafio muito grande. Quando eu estava lá na Suécia, eu aprendi uma música. Eu vou cantar um pedaço dela em sueco, já que nós estamos num culto de missões. Se você souber ela em português, a gente termina junto. Aceita o desafio? Era assim, ó. Vive lidera, o tilbeja, vive lifta våra händer, vill vi upphöja ditt namn, förgodas tu. Gente inteligente. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Só quem crê que isso é verdade, dá mais um glória a Deus. Juízes capítulo 5, versículo 13, quem achou diga amém. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre o povo que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque. E após ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Isacar foram com Débora, e como Isacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Rubens foram grandes as resoluções do coração. Porque ficaste tu entre os currais, para ouvires os balidos do rebanho? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Asser se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que se expôs a sua vida à morte, como também Naphtali nas alturas do campo. Amém. Assente, não feche a tua Bíblia, mantenha aberta, abra também o teu coração para ouvir uma palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem missionária esta noite para ministrar a esta igreja. O texto dos Juízes que nós estamos lendo, uma parte das Escrituras, é um texto que me chamou a atenção e saltou-me ao coração para ministrar aos irmãos aqui nesta noite. O livro dos Juízes é um intervalo bíblico que acontece entre a conquista da terra de Canaã por Josué e Calebe, com os judeus, com os hebreus, e o período monárquico de Israel. Este intervalo entre a entrada na terra de Canaã e o período dos reis é o intervalo bíblico que nós chamamos do período dos juízes. É um período sem rei, é um período sem governantes. O povo, cada tribo, administra a sua tribo como quer.
Deus havia dado uma lei, uma ordem a Josué e a Moisés. Quando o povo de Israel entrar na terra prometida, diga a eles que aquela terra está ocupada. Existem pelo menos 7 povos que estão na terra de Canaã. Eu não estou dando a vocês uma terra sem dono. A terra que vocês vão possuir tem moradores, mas a terra é minha. Então eu quero que vocês entrem lá, tira quem mora lá, porque eu prometi a Abraão que lhe daria aquela terra. A terra tem Eveu, a terra tem Eteu, a terra tem Jebuseu, a terra tem Cananita, a terra tem Filisteu, mas chega na terra e tira todo mundo de lá, porque esta terra eu darei para vocês. Porque é que o livro dos Juízes acontece. O livro dos Juízes acontece porque quando o povo entra na terra, faz a divisão das tribos, eles percebem que existe um povo que está na terra, mas não é de guerra. Existe um povo que está na terra, mas é gente comum. Então eles entendem por conta própria que dá para manter, dá para dividir a terra, dá para ser cidade vizinha com gente que não alinhou o coração ao coração de Deus, gente que tem os seus deuses, gente que adora aos seus deuses, mantém a sua cultura. Então Deus mandou matar, mas eles preservam. Deus mandou matar, mas eles mantêm. Estes mesmos inimigos que eles não destruíram é que vai se levantar no período dos juízes para destruí-los. Este mesmo povo que Deus de antemão viu, se vocês hoje obedecerem e tirarem, vocês não terão que lutar amanhã. Deus sabia que o inimigo que eles preservam hoje é o inimigo que vai ter que enfrentar amanhã. Destrua hoje os teus inimigos e amanhã você não precisará lutar. Mas eles não entenderam, eles preservaram. E quem preserva o inimigo sacrifica o amigo. Quem preserva o inimigo sacrifica a família. Quem preserva o inimigo sacrifica a igreja. Quem preserva o inimigo sacrifica o ministério. Eu quero pregar esta noite e eu já abro um parêntese para dizer algo a você. Se Deus mandou liberar, não segure. Se Deus mandou largar, não prenda. Se Deus mandou abrir mão, deixa aí. Só fique com aquilo que Deus colocar na tua mão. Eles seguraram, e é por isso que o livro dos Juízes acontece. O livro dos Juízes acontece porque preservaram o inimigo. E eles entram na terra, e há uma frase que acontece por 12 vezes no livro dos Juízes. A frase é esta, pastor Alex: e o povo deixou de fazer aquilo que era bom e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmão, olha aqui para a bolita do meu olho. Israel nunca perdeu para Moabita, Israel nunca perdeu para Filisteu, Israel nunca perdeu para Amonita. Eles perdiam para si mesmos. Enquanto estava sendo fiel, não tinha povo para os afrontar. Enquanto estava, que Deus fale com alguém essa noite. Enquanto estava sendo fiel, não tinha inimigo para os destruir. Ainda que tentassem, o Deus de Israel era o seu protetor. Eles só caíam quando desagradava a Deus, porque enquanto crente mantém o céu alegre, ele mantém força na terra. Eu vou repetir, só para quem veio no culto, eu já estou quase me animando. Para quem veio no culto essa noite, a alegria do Senhor é a nossa força. Crente não perde para demônio, crente não perde para macumba, crente não perde para dívida, crente não perde para doença, ele só perde para pecado.
Enquanto ele estiver fiel, o Deus vai dizendo: é fiel, mas está na prova. A minha alegria, a tua força e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Só quem crê levanta a mão para receber a força que vem do céu. Tem gente que veio no culto essa noite debaixo de guerra. E por que não cai? Por que não desiste? Porque enquanto o céu está feliz, tem força para você. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu vou desmistificar essa noite. Eu sei porque tem gente no meio de nós que anda assim, manquejando, capenga espiritualmente. Hoje está forte, amanhã está fraco. O motivo, irmão, não é a oportunidade que não veio, não é o talento que deixou de ter, é que tem problema lá em cima. Enquanto estiver bem com Deus, tem força na terra. É por isso que anda fraco, não ora, não jejua, não obedece. O céu está dizendo: se quer alegria lá em cima, vai ter força aqui embaixo. É nesse cenário de gente que desobedece que aparece Débora. Débora é juíza. Permita-me, olhe para mim. Os juízes, eles não são juízes na conotação do português, homens que determinam leis a serem cumpridas ou que fazem a lei determinada ser executada. Não, esses juízes, eles são como que libertadores. Todas as batalhas do livro dos Juízes não são batalhas nacionais, elas são batalhas tribais. Algumas tribos específicas sofrem na mão de alguns inimigos, e então Deus levanta um juiz, um libertador. Deus diz: não tem rei, eu vou levantar alguém para liderar vocês nesta batalha. Nós temos no livro dos Juízes 12 juízes, 6 é famoso, 6 é desconhecido. Nós temos entre os famosos Otiniel, o esposo de Axa, Eude, o canhoto, Gideão, você conhece, Débora, aqui nós vamos pregar, Jefté, o filho da prostituta que se torna exército de Deus, e Sansão, o juiz que Deus deu força sobrenatural. Dentre eles, nós temos 6 que é desconhecidos. Eu vou falar alguns nomes, é possível que você nunca ouviu falar, mas nós temos 6 juízes, como Sangar, o primeiro, Tolá, Jair, Ibissã, Elon e Abidom, juízes de Israel. Nós temos outros 2 juízes que vêm em um outro período, que é Eli. A Bíblia diz que Eli era juiz do Senhor. E o último dos 14 juízes, Samuel, o profeta de Deus, o vidente de Deus. Esses são juízes. Dentre os juízes famosos, destaca-se Débora, porque Débora viveu um grande desafio. A Bíblia diz que a Jabim, o rei dos cananeus, o povo de Canaã, o rei deles, se levantou contra Israel. Nós não temos a identificação de que tribo é afligida aqui, mas ele oprimiu Israel, e esta opressão foi uma opressão que durou 20 anos. Quantos anos durou? 20 anos. 20 anos. Jabim oprime Israel. A Bíblia diz aqui no capítulo 5 do Cântico de Débora que as estradas foram fechadas, as pessoas não tinham para onde ir, elas abandonaram o interior porque não conseguiam acesso às cidades, abandonaram suas casas, as suas fazendas. Jabim roubava tudo que eles plantavam, quem comia era Jabim. Pararam de plantar. O exército de Israel tem exército, mas está defasado. Não há um homem de coragem que se levante. O exército de Israel até tem um capitão, o nome dele é Baraque, mas ninguém ousa fazer nada. E por que não ousa? Porque Jabim, o rei de Canaã, tem um capitão no exército, é Sisera, e Sisera sabe guerrear. Sisera não só sabe guerrear, ele tem um exército grande.
ele não só sabe guerrear, tem um exército grande, como Sisera tem 900 carros de ferro. Eu estou lhe falando de um período de 1500 antes de Cristo. Este período de 3500 anos atrás, este homem já tinha um exército de 900 carros de guerra, carros de ferro. Ninguém poderia resistir, e eles aguentaram um ano em miséria, 2, 10, 15, e no meio desta miséria toda é que Deus vai destacar alguém, e Deus resolve destacar Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, a abelha só tem um voo, e ela não aparece mais, mas uma única ação da abelha foi o suficiente para Deus destruir as forças do inimigo. Oh glória, oh glória. Eu quero pregar, irmão, mas tem um espírito de profecia na minha boca. Eu vou liberar uma palavra que essa noite vai bastar uma oportunidade. Só 2 entendeu. Vou tentar de novo. Deus vai abrir uma porta só para você falar alguma coisa. Deus vai te dar só uma oportunidade. Só um voo da abelha vai ser o suficiente. O inimigo vai cair no chão e a vitória vai ser certa. Aleluia. Fome, miséria, guerra. Fome, miséria, guerra. E aí aparece Débora no cenário. Eu acho a Bíblia apaixonante, porque quando a Bíblia trata do levantar do ministério de Eude, em Juízes capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz: Israel orando, Deus levantou Eude. A Bíblia diz no ministério de Gideão, no capítulo 6, versículo 11, e o anjo apareceu e disse: Deus é contigo, varão valoroso. A Bíblia diz em Juízes capítulo 3, versículo 13 e 25, que o Espírito do Senhor impelia Sansão: vai para a guerra, Sansão, levanta, Sansão, luta, Sansão. Mas quando eu leio o ministério de Débora, não tem anjo, não tem Espírito impelindo, não tem uma referência a Deus dizendo: Débora, faz alguma coisa. Mas não era porque não teve uma manifestação sobrenatural que Débora entendeu. Mesmo que não haja algo sobrenatural, o meu povo ainda está em guerra e eu preciso me levantar para fazer alguma coisa. Eu estou lhe dizendo que o ministério de Débora prova que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas sobrenaturais. Eu vou tentar de novo. O ministério de Débora prova que Deus usa gente comum para fazer coisas sobrenaturais. Não é na expectativa, não é na lógica. Uma mulher não se levantaria, não é rotineiro. E daí, se Deus quer, quando alguém se posiciona, Deus usa. Só os comuns, os especiais ficam quietinho, os especiais não faz barulho, mas os comuns disponíveis, levanta a mão. Oh meu Deus, oh, eu vim no óleo aqui hoje, hein? Levanta a mão comum. Deus está dizendo: eu vou fazer algo na tua casa, eu vou fazer algo na tua família, eu vou fazer algo na Coab, eu vou fazer no teu bairro. É a tua voz comum, é a tua pregação comum, é a tua oração comum, mas levanta comum, porque eu vou ser com você. Deus é com você. Deus. Levanta a mão aí, recebe agora. Deus, me dá um sinal aqui no altar, no meio do coral, dos obreiros. Me dá um sinal na igreja, aonde houver, Senhor, um pequeno que o Senhor pode usar, um comum mais disponível. Renova ele agora.
Amahaia. Oh, Iriminikias. Irebo Rebas Amahaia. Oribinikianto Rebas. Eu acho legal que o capítulo 4 é o capítulo da dor, é o capítulo da humilhação. No capítulo 4 é 20 anos de escravidão, é 20 anos de opressão. Preste atenção, eu acho interessante observarmos as palavras. A Bíblia diz que Jabim os oprimia. Oprimir é colocar em um canto apertado e apertar ainda mais. Eles não viam saída. Isto é opressão. Alguém oprimido se vê sem saída. Alguém oprimido se vê sem esperança. Alguém oprimido se vê sem expectativa. Jabim apertava Israel. Planta e não colhe. Mata os seus guerreiros. E os guerreiros vivos não têm espírito de guerreiro. Tá lá, tem espírito de Deus na vida, tem chamada ministerial, mas já não tem vontade de cantar, já não tem vontade de pregar, já não tem vontade de missões, porque Jabim oprime Israel. Mas se o capítulo 4 é o capítulo da dor, o capítulo 4 não é separado do 5. Nós até separamos, mas na versão da Taná, o original do judeu, não é separado. O 4 e o 5 é a mesma história. Ele começa com 20 anos de dor, mas termina com 40 anos de paz. Não, eu vou embora. O capítulo 3 do 4, 20 anos de escravidão. O capítulo de número 32 do 5, 40 anos de paz. E eu ouvi o Senhor gritar no meu coração: pode começar com dor, mas vai terminar com cântico. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui. Levanta a mão direita comigo para o céu. Levanta. Bate na mão de alguém, diga para ele: receba fogo, vai. Porque a igreja pentecostal tem fogo, crente missionário tem fogo, gente que canta tem fogo. É assim. Débora conta o que sofreu, mas também conta o que venceu. Oh, Jesus! Débora conta o que apanhou, mas também conta o que superou. Irmão, a gente tem uma mania de crente super crente. Irmão, a nossa música não faz sentido se a gente só cantar o hino e não contar a batalha. A nossa música não faz sentido se a gente só contar a batalha, mas não crer e não contar a vitória. Se a gente só conta a derrota, a gente é um pessimista, não entendeu Deus e não tem fé no Senhor. Se a gente só conta coisa boa, a gente é um otimista e esconde a natureza das coisas. O crente é diferente. Ainda que o momento que você esteja vivendo hoje é o capítulo 4, você diz para alguém: olha, hoje é escravidão, hoje é opressão, hoje é Jabim, hoje é 20 anos apanhando, mas eu já estou indo para o capítulo 5. Daqui a pouco eu vou. Porque é a luta que você revela hoje que vai te dar base para o testemunho que vai contar amanhã. No 5 teve dor, no 4 dor, no 5 cântico. Isso é um padrão bíblico, irmão. Isso é um padrão bíblico. Êxodo capítulo 14. Israel está olhando para o lado, vale, olhando para o outro deserto, olhando para trás, o exército de Faraó, olhando para frente. Aí está o Mar Vermelho. Aí eles perguntam no versículo 11 do capítulo 14 de Êxodo: não tinha cemitério no Egito? Não tinha túmulo para enterrar a gente lá? Calma, é só um capítulo
capítulo da história. Está vindo o próximo. Qual é o próximo capítulo? O próximo é o 15. O que é que tem no 15? No 15 tem uma música assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque o Deus que nos viu em aperto no capítulo passado abriu o mar, destruiu os inimigos e nos deu um novo cântico para cantar. Não, tem gente que até agora está dormindo, está com frio. Vou tentar de novo. 1 Samuel capítulo 1 é o capítulo da estéreo. No capítulo 1 é o capítulo da humilhação. No capítulo 1 é de orações não respondidas. Calma, Ana, porque é só o capítulo 1. Daqui a pouco vem o próximo capítulo. E o próximo é Deus que levanta do pó o necessitado e do montulho faz assentar entre os príncipes da terra. Ele mata, Ele faz viver, Ele dá vida, Ele faz descer a sepultura, Ele enriquece, Ele empobrece, Ele levanta e Ele abate. Vou tentar de novo. Ô Israel, o que é? Israel, como é que tá? A gente viveu 70 anos de cativeiro, a gente apanhou, fomos destruídos, o templo foi destruído, o muro foi destruído, a cidade foi destruída, nós não temos mais nada. Israel, isso é o fim da história? Não é não. Você não leu o Salmo 126? O Salmo 126, a gente até pôs uma música e a gente cantou assim: quando Deus trouxe nós que estávamos no cativeiro de volta para Sião, a gente estava como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cântico. E primeiro as nações de fora falavam: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. Mas nós de dentro também dizemos: grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que estamos alegres, porque Deus nos fez regressar outra vez do cativeiro como as correntes do sul. Porque aquele que vai caminhando com lágrimas, ele volta com alegria. Só quem crê que tem um próximo capítulo. Eu vim profetizar. Levante a tua mão, levante a tua mão. O céu está dizendo para alguém: está vindo história nova, está vindo uma nova página, está vindo um novo capítulo. Só quem crê. Não economiza glória. Abre a boca e dá o maior grito que você pode. Pastor, mas isso é só padrão do Antigo Testamento? Deixa eu te mostrar o último para mim continuar. Paulo, nos Romanos capítulo 11, ele começa acabando com a gente. Ele diz: vocês não entenderam, vocês e eu, a gente é jambuzeiro bravo. A gente não estava na oliveira. A oliveira é a verdadeira e nela tinha os seus ramos. Mas ele, a oliveira verdadeira, decidiu que ele também era capaz de manter-se verdadeiro, enxertando o jambuzeiro bravo. Ah não, diminuiu, talvez não entendeu. Vou tentar. O capítulo 11 de Romanos começa dizendo: estávamos perdidos, estávamos sem chance, estávamos sem esperança, estávamos sem paz. Mas ele continuou o capítulo e disse: não termina a história desse jeito. Eu tenho meu povo, eles são judeus, mas eu não vou terminar a obra sem os brasileiros, sem os africanos, sem os portugueses. Eu não vou terminar a obra sem os bagelenses. Eu não vou terminar a obra sem o Rio Grande do Sul. Eu vou enxertar. Aí quando Paulo entendeu que Deus não deixou a coisa terminar do jeito que começou, ele compõe uma música.
E ele diz assim: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quem vai dar conselhos para um Deus desse? Quem vai dizer para ele: me devolva porque eu te dei primeiro? Aí ele diz assim: porque dele, por ele, para ele santo, o que dele, por ele. Só se tiver fé, a ele para sempre. Olha aqui para mim. O capítulo 4 é o capítulo da dor. O capítulo 5 é o cântico de Débora. É a música que Débora fez para glorificar pela vitória. É a música que Débora compôs para louvar pela bênção. Nós éramos menores, nós éramos mais fracos, mas os carros de ferro Deus levou para o vale. E quando o homem não pode fazer, Deus faz. Deus fez chover no vale. Irmão, isso aqui tem que ser crente doido para crer. Era carro de ferro, mas estava no vale. Deus mandou tanta chuva, atolou os carros de ferro. Eles sem carro de ferro não tinha força para ir para lado nenhum. Deus nos deu a vitória naquele dia. Mas eu disse para vocês que era missionário. Posso entregar o rolo? Tomara que você continue com essa alegria daqui para frente. Quando Débora vai compor, ela diz: nós vencemos, porque nós sabemos de onde ele nos tirou. O capítulo 5 começa assim: a gente passou no deserto, nossa família, nosso povo, e nós vencemos essa batalha com a mão de Deus, com o poder de Deus. E nós mandamos que Baraque tocasse buzina, porque estávamos em guerra, e chamasse as outras tribos: vem nos ajudar para a batalha. Na música ela está contando tudo. Coisa que não está no capítulo 4, ela conta na música. Nós mandamos trombeta para avisar. Diga para Zebulon vir. Diga para Isacar vir. A batalha é nossa, mas eles podem nos ajudar porque são irmãos. E alguns vieram. Ela diz: Zebulon deu a vida, se expôs à morte. Versículo 18. Naftali morreu no campo de batalha defendendo os seus irmãos. Ela diz: Efraim foi aquele que saiu na frente contra Amaleque. Ela diz: Benjamim também lutou junto com seu povo. Até Zebulon, que não entendia muito de batalha, mandou os legisladores e escribas, aqueles que ficam só contando os causos da batalha, as histórias de guerra. Mas na guerra todo mundo pode fazer alguma coisa. Porque em guerra não precisa de convite. Quem está na guerra, vendo o seu irmão na guerra, já entendeu: se o meu irmão está na guerra, eu tenho que guerrear com ele. Missões não é tarefa de um, não é tarefa de dois. Missões é tarefa de todos. Missões é a tarefa de quem compreendeu a guerra de quem está do meu lado. Também é a minha batalha, também é a minha guerra. Eu vim essa noite aqui, a minha oração é que Deus desperte alguém para entender que aquilo que você vence na casa do teu irmão, Deus vence na tua. Meu Deus do céu. Pega na
mão de quem está do teu lado aí. Pega, eu não vou te pedir para fazer isso de novo, mas segura a mão desse crente, sacode ele para ele esquentar aí e diz para ele: se você lutar por mim, diga, se lutar por mim, Deus luta por você. Se lutar pela minha casa, Deus luta pela tua. Se lutar pelos meus filhos, Deus luta pelos teus. Só quem crê faz barulho. Mas aqui está o problema. O problema é que Débora é corajosa o suficiente para escrever. Rubem tinha muitas esquadrinhações no coração, ouvindo o balido dos rebanhos, e então ele não veio para a batalha. Rubem recebeu a bênção de Jacó lá em Gênesis 50, dizendo que ele seria juízes entre os seus irmãos. Eles são, por natureza, um povo que julga causas. Os sábios, os entendidos. Irmãs, se vocês oram, ora aí por mim. Porque na hora da batalha e que a trombeta tocou, Rubem foi ponderar. Será que a gente deve? Será que Deus está nessa guerra? Será que a gente vai para a batalha? Olha só, a gente tem os currais e os animais estão aqui para a gente cuidar. Será que a gente tem que se meter nisso? Nesse barulho, Rubens não desce para a guerra. E eu vim avisar Rubens aqui essa noite, que ou você vai para a guerra ou a guerra chega nos teus currais. Eu disse que ia baixar o volume do Glória. Rubens não compreendeu que quem deu a paz, o curral e os bois com seus balidos para ele foi o Senhor. Deus nos dá um tempo de crescimento para nos preparar para um tempo de guerra. Quem não entende isso, descansa no conforto das suas coisas, daquilo que possui, daquilo que tem. Irmão, olha aqui para mim, eu sou missionário, eu sou pastor de igreja, eu sou mensageiro, profeta da palavra. Eu vim entregar uma mensagem séria. Deus te deu aquela televisão 55, desfruta ela quando der, mas não fica atrás daquilo se escondendo do evangelismo. Deus te deu aquele sofá que estica para frente e para os lados, e é uma bênção. Deita nele, estica quando puder, mas não deixa isso tirar o teu tempo de orar com quem precisa de oração. Deus te deu aquele 4x4 e é uma bênção ter carro bom, é uma bênção ter carro, é uma bênção não precisar andar a pé, porque tem gente que vem a pé para o culto nesse frio, e você tem e diz: agora eu tenho que passear, eu tenho que visitar o país da fronteira, eu tenho que, e não tem tempo para ir com o carro para o hospital, não tem tempo para ir com o carro para a cadeia, não tem tempo para dar uma carona para alguém que quer vir para o culto. Ei, Rubem, sai de trás da tua prosperidade e vem para a batalha. Eu estou sentindo a presença de Deus. Irmão, quando Deus me chamou, eu nasci pregando, meu testemunho é simples. Eu aceitei Jesus com 4 anos, comecei a pregar com 5 e estou até hoje aqui dentro pregando, dando glória a Deus. Eu rodei esse Brasil antes dos 11 anos de idade. Eu já tinha ido em mais de 4 estados e mais de 40 cidades do Brasil. Eu cresci pregando, eu pregava antes de aprender a ler. Deus me colocou aqui no altar e eu cresci aqui no altar. Quando eu fiz 15 para 16 anos, Deus apontou o dedo para mim e disse: eu te espero nas nações. E quando Deus diz eu te espero nas nações, eu pensei, eu vou ir pregar pelo mundo, volto para o Brasil e coisa boa.
E Deus diz missões, missões, missões. E eu comecei a brigar com Deus. Eu disse: Deus, eu não quero, eu não vou. O melhor lugar para o Brasil, para pregador, é no Brasil. No Brasil tem culto domingo, tem culto terça, tem culto segunda, terça, quarta, quinta. Se bobear, tem uns 3 cultos de tarde da bênção. A gente prega 5, 7, 8 vezes na semana. É aqui que eu quero estar. E eu vou te dar um conselho, irmão: para de brigar com Deus, você não vai ganhar. Eu briguei. No início dos 17, eu fui num culto de quarta-feira, numa tarde da bênção. Eu sentei na frente, um pregador que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca mais vi também. Depois, e eu sentei nos primeiros bancos, porque eu gosto de sentar na frente, irmão. Eu digo isso, não sei se talvez seja só uma brincadeira, mas Deus começa a coisa daqui pra lá. Então pega primeiro quem tá na frente. E eu sentei ali, aquele homem começou a pregar, e eu me lembro que ele pregava sobre os metros da Arca da Aliança. Eu nunca esqueci. Com 17 anos, ele me olhava e voltava para a Bíblia. E sabe como começa a te incomodar? Eu disse: tem um mistério aí. E quando ele foi pregando, ele parou e ele disse: menino, teu passaporte já está pronto? A tua mala já está arrumada? Porque Deus vai te preparar para o que Ele tem na tua vida, não é aqui. Não que Ele já não tenha te dado, mas o que Ele foi exatamente essas palavras. O que Ele fará, Ele vai te dar quando você for. Arruma a mala. Sabe quando você não gosta, mas sabe que é Deus? Eu fiquei com raiva dele, mas eu sabia que era Deus na boca dele. Eu digo: Deus, eu só queria pregar, mas se o Senhor me mandar ir, eu vou. E eu fui com 17 anos. Eu cheguei na Suécia, irmão, eu não entendia uma palavra. Eu preguei com uma irmã, a única brasileira da cidade. Ninguém falava português. Ninguém, era só ela. Eu não sabia conversar no mercado, não sabia conversar na igreja, eu não entendia o culto que eles cantavam, ou que pregavam, eu não entendia. Eu perguntava para ela do que ele está pregando. Ela me falava 2 frases e virava, porque eu queria prestar atenção no culto. E eu ficava ali. Eu digo: o Senhor me trouxe aqui, foi para me matar. E Deus disse: vai aprendendo comigo. Porque quando a gente se dispõe a abrir mão do que nós queremos e gostamos, é que Deus nos dá o que nós realmente precisamos. Eu quero convidar alguém que entendeu o que Deus te deu, sabe que o que Deus te deu é bom, mas está dizendo: eu coloco até o balido das ovelhas nas tuas mãos para viver o que o Senhor quer para a minha vida. Tem alguém? Eu não vim pregar para emocionados aqui. Se tem alguém que se dispõe a servir a Deus na batalha, levante as tuas mãos para os céus agora. Deus, o Deus das missões, Ele chama jovens na sua faculdade. O Deus das missões, Ele chama casados no seu casamento. E eu não estou lhe dizendo que Deus lhe impedirá de fazer faculdade. Eu estou lhe dizendo que Ele dirá: você fez isso para ganhar dinheiro, mas isso servirá para o meu reino. Rubem pensava tanto, ponderava a tribo tinha tanto pensamento. Será que esse negócio de missão, a gente tem tanta coisa para fazer aqui nos currais, será que a gente tem que realmente guerrear fora daqui? Irmão, quem escolhe a missão não é quem guerreia, é o general da batalha. O mapa da missão não foi estendido pelo Lucas. O mapa da missão não foi estendido pelo coordenador aqui na igreja, o Eduardo, ou pelo pastor. O mapa da missão é Jesus. E ele disse: ide, tanto em Jerusalém, Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. É só um português simples, interpretativo. Tanto como significa ao mesmo tempo. Enquanto você evangeliza teu bairro, evangeliza tua cidade. Enquanto evangeliza tua cidade, evangeliza uma cidade vizinha que não tem.
Enquanto evangeliza Jerusalém, que é a tua cidade, vai até Samaria, a cidade vizinha. Enquanto visita e evangeliza Samaria, a cidade vizinha, então vá para a Judéia, um outro estado. E enquanto vai para outro estado, não esqueça dos confins da terra e vá para outro país. Esse é o mapa missionário, e não é a gente que define, é o próprio Deus. E Deus está convocando alguém para dizer: eu estou pronto para ir para os confins. Alguém para dizer: eu posso ficar aqui em Jerusalém. Alguém que entende: Deus me chamou para Samaria. Mas alguém que entende que aonde estiver, pode orar por quem está, pode orar por quem foi, pode ajudar quem foi, porque esse é o compromisso de quem entendeu a obra de missões. Rubens tem muito. Rubens pensa demais. E a sabedoria de Rubens, os canudos de Rubens, a faculdade de Rubens atrapalhou Rubens a enxergar a batalha. Mas Rubens não é o único. A Bíblia diz que Dan se deteve nos navios. No livro Evangelismo por Fogo, Reinhard Bong, um dos maiores evangelistas da África, ele disse que os navios da qual Dan ficou, tratava-se dos portos que ele foi abençoado por Jacó. Jacó, no Gênesis 50, disse: você será o dono das praias, os portos estarão nas tuas mãos, terra dos danitas. Os portos. Ficar no navio significava controlar as cargas, cuidar do que entra e do que sai, manter a registradora funcionando. Alguém pode ouvir? Eu disse: quem é de guerra, guerrear. Porque enquanto Deus está levando alguns de nós para as madrugadas, para as pregações, para os outros países, para a morte nas nações, enquanto Deus está levando alguns de nós para as pregações, a gente diz: eu preciso contar quanto entrou hoje, quanto saiu. Eu preciso adquirir outra casa, outro carro, outra fazenda. E Deus está dizendo: ô Dan, o que é que tu está fazendo ainda nesse barco? O que é que tu está fazendo ainda com a registradora nas mãos? Eu preciso de você no campo de batalha. Eu não vim dizer para você. Tem gente que só veio aqui hoje, irmão, para puxar, deu puxar a tua orelha. Mas vai dando ai, vai dando glória, vai dando aleluia. Mas deixa Deus usar você para aquilo que Deus te chamou. Deus não tem problema com rico. Eu vou repetir: Deus não tem problema com rico. Eu vou ir além. Deus quer uma igreja próspera. Eu vou então além, que eu vou profetizar. Deus poderá estar guardando alguém nesse lugar como uma viúva pobre, que sustenta profetas, missionários em tempo de escassez, e está guardando você para um tempo de prosperidade sobrenatural. Alguém recebe isso? Levanta a mão lá no terceiro andar, porque eu vou profetizar. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai cessar, porque quem cuida do que Deus quer cuidar, Deus cuida dele. Deus não tem problema com dinheiro. Deus tem problema com gente que se apega tanto ao dinheiro que não é capaz de servi-lo. Gente que ama tanto o dinheiro que serve para o dinheiro e o dinheiro não serve para ele. Deus procura crente que entendeu que o dinheiro é mais um dos teus empregados e não mais um dos teus patrões. Ou eu queria pregar para alguém essa noite. Irmão, crente bom, ele entendeu que o que sustenta ele não é o dinheiro, é Deus. É por isso que tem gente aqui hoje, eu estou pregando para vocês são crentes, irmão. Tem gente aqui hoje que já ficou desempregado, pagou água, pagou luz, comeu e nem sabe como.
Eu estou pregando para gente aqui que na pandemia alguém olhou para a direita e para a esquerda e faliu, está vivo, está aqui, está de pé e continua. Ficou desempregado, faliu empresa, mas está aqui. Porque quem sustenta você não é o maná que cai, é a palavra que sai da boca de Deus. Era isso que Deus ensinou para Israel no deserto. Não é de pão que vive o homem, mas é da palavra que sai. Quem gosta de palavra de Deus, eu já estou terminando, é avivamento pela palavra, pela palavra. Agora, gente, olha aqui para mim, gente que corre atrás do dinheiro, a Bíblia mesmo já diz, ele nunca se satisfaz. Ele tem um que é dois, ele tem dois que é quatro, ele tem quatro, ele briga com quem quer tomar um e perde tudo e recomeça do zero, porque nunca estará satisfeito, porque o negócio dele é cadeira, o negócio dele é conta, o negócio dele é banco, o negócio dele é bens. Eu tenho uma palavra para alguém que entendeu. Deus só me deu o propósito da prosperidade, administrar para desfrutar com a minha família e administrar para investir no crescimento do reino. Irmão, eu não estou falando isso de desconhecimento. Eu sou obreiro integrado na igreja. Eu digo para minha esposa, o nosso compromisso é com Deus. É Deus que sustenta a nossa casa. 40% do que entra na minha renda fica na obra de Deus. Eu tenho um compromisso real com missões. Eu sustento missionários sozinho, sustento a obra missionária da minha igreja, ajudo com pessoas particulares, entrego o meu dízimo. E eu disse para Deus, se 60% não der conta, eu sei que o Senhor é o meu 100% que fará o resto acontecer. Nós precisamos parar de falar e começar a ir para a guerra e fazer o que Deus nos chamou para fazer. Missões não se faz com conversa, não é ficando no barco, no conforto do barco, na possibilidade de ter. Olha aqui para mim, eu vim profetizar essa noite. Deus investirá diploma em alguns aqui. É uma profecia. Está gravado, que fique gravado para Bagé saber que tem profeta na igreja. Deus dará diploma para alguém aqui. E quando crescer, Deus encheu o escritório, Deus encher a sala, Deus encher a loja de clientes, se lembre, eu desfruto na minha casa, no mesmo patamar eu invisto no reino, no reino, no reino, no reino. E o Deus das riquezas, aleluia, quando te encontrar lá em cima, te dirá, vinde bendito do meu Pai, porque o tesouro da terra não tirou os teus olhos dos tesouros do céu. Só quem se dispõe, só quem se dispõe. Posso terminar? Olha a última pessoa que não foi, a tribo não foi para a guerra. Ela diz assim, ó, Débora, cantando. Por isso que hoje, essas musicazinhas, água com açúcar, sabe? Os cânticos bíblicos tinham um negócio, mano. É só ler os salmos é as músicas de Israel. Ai, porque agora essas músicas, irmão, a gente revela tudo enquanto a gente canta. Salmo 3, Deus deu um soco no dente dos meus inimigos e me fez deitar, dormir e acordar porque me sustentou. Tem gente que não está pronto para isso. Ela termina dizendo assim, Asser se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. E aqui está a terceira característica de gente que não faz a obra de missões. Tem gente que não faz porque pensa demais. E enquanto pensa, tem gente perecendo. Tem gente que não faz porque quer ganhar demais. E enquanto ganha, tem gente perecendo. Tem gente que não faz porque tem dores demais. E enquanto sente as suas próprias dores, não sente a dor de mais ninguém. Asser. Eu sinto o temor de Deus aqui essa noite. Asser tem ruínas para chorar. Asser tem cidades destruídas para reclamar.
A seta em terras e casas quebradas, e não tem tempo para sentir a dor daqueles Naftali, Zebulon que está morrendo no campo de batalha. Eu vim pregar para gente aqui que está ferida. Eu vim pregar para gente que deixou de pregar, de cantar, de dirigir, de fazer a obra de Deus, porque algum pastor lhe machucou, porque algum obreiro lhe machucou. Eu vim lhe dizer que pastor não é dono da igreja, obreiro não é dono da obra, é só mais um trabalhador. Eu vim lhe dizer que essa noite, que general no campo, o dono da batalha não é Débora e não é Baraque. O dono da guerra ainda é o Senhor dos exércitos. E Deus está te convocando, vem para a batalha. Eu vim pregar pra gente que diz: Senhor, eu não posso ir porque os meus filhos ainda não vieram. Ruínas. Eu não posso ir porque o meu esposo não está do meu lado. Ruínas. Eu não posso ir porque não tenho habilidade suficiente. Eu cantei, riram de mim. Ruínas. Eu não posso ir porque, Senhor, eu não prego direito. Ruínas. Eu não posso ir porque, Senhor, me disseram que eu não servia. Ruínas. E Deus está dizendo para alguém: enquanto você ajuda a curar os teus irmãos, eu vou curando você. Oh, levante as mãos agora, porque o dono do bálsamo ainda está no culto. Deus te trouxe neste final de semana e no último dia do mês de maio para dizer: ainda tem azeite nesta igreja, ainda tem bálsamo em Gileade. Abre a tua boca para cantar, abre a tua boca para pregar, abre a tua boca para fazer. O teu negócio não é com homens. Te levanta, Sé, porque o Senhor te cura enquanto te usa. Recebe bálsamo agora. Recebe bálsamo agora. Deus está dizendo para alguém: no teu abraço eu te abraço. Enquanto você abençoa alguém, eu abençoo você. Enquanto você ora por uma família, eu visito teu filho. Levanta a mão e recebe agora. Deus, eu já estou terminando o que o Senhor me deu para essa noite. Aonde houver um crente missionário, missionário do bairro, missionário da cidade, aonde houver alguém ferido, aonde houver alguém disposto, aonde houver alguém querendo óleo, enche. Essa noite é noite de cura. Pega. Recebe azeite agora. Abre a boca agora. Recebe coral, recebe obreiros, recebe igreja. Pega azeite. Deus ainda tem compromisso com você. Deus não mata gente ferida. Ele diz: vai pra guerra e eu te curo. Oh, Ana é estéril, mas ainda está orando. É na oração que eu prometo para você, filhos. Vem para oração, minha filha. Vem para o ciclo de oração. Estéril mesmo, difícil mesmo. Vem para cá. Tem cura aqui. Oh, filhos de Corá, é difícil atravessar o vale de Baca. É difícil ir no templo. Alguém pergunta: cadê o teu Deus? Vem, filhos de Corá, porque ainda é melhor um dia nos átrios de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Vem, aqui tem revelação, aqui tem palavra, aqui tem cura, aqui tem resposta. Quem quer? Levanta tuas mãos agora.
Agora. Arabaia. O diabo pensou que você ia numa noite fria para mais um culto, voltar vazio, continuar com a raiva, continuar com o rancor, continuar reclamando. Deus te trouxe neste congresso para dizer: recebe cura, recebe azeite, recebe. Eu te levanto de novo, eu te uso de novo, eu te capacito de novo. Pega. Dá lugar. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, vem. Quem tem línguas, só dobrado agora. Quem quer, seja batizado com o Espírito Santo. Aramana canto, daramana canto, aramana cada duque nibiote revasse, udipique nidiote calasse, e nirikiti outra pacha calaba, urapacha caramanto que levas, urapacha calaraço, e remene que nene suriamanda, irabaca labacho calaba charabacada, irabacha cata coterepede, e calabacha badora, e calabacho que le. Pega. Envergonha o inferno agora. Abre a boca, vai. Vai pra guerra. Deus está dizendo para você: enquanto você louva na guerra, eu calo os teus adversários. Enquanto você louva na guerra, eu troco o tempo da dor pelo tempo dobrado da bênção. Só para quem veio da glória eu vou parar. Eu vou fechar a Bíblia, porque senão a revelação continua. Recebe aí essa palavra. Começa com 20 anos de dor, termina com 40 anos de paz. Deus está dizendo: enquanto você se dispõe a guerrear, eu troco esse tempo de dor por tempo dobrado de bênção. De bênção. Pastor Baraque não merece. Eu sei, ele se escondeu durante um bom tempo. Pastor, eu nem conheço essa Débora que se levantou agora. Eu sei, o teu negócio não é por Baraque nem por Débora. Você não pode deixar os teus irmãos morrer. Vai por eles. Vai pelos bagéenses. Vai por esta cidade. Se levanta diante de Deus, porque alguém que está no valado precisa de você. Por isso que você se levanta. É por isso que você se levanta, porque os gaúchos não podem ir para o inferno. É por isso que você se levanta, porque o brasileiro não pode se perder. Se levante por eles e Deus vai na tua frente. Fica de pé agora comigo. Eu tenho 10 minutos para devolver o microfone. Eu quero orar com alguém que veio nesse congresso essa noite. Orabacandarabahai. Oh glória, é gostoso pregar aqui em Bagé. Há uma liberdade espiritual neste lugar. Eu quero pregar. Eu entreguei o que Deus me deu. Eu quero orar com alguém essa noite. Que Deus te chama para a batalha. O tocar da trombeta de Deus soa nos teus ouvidos. E Deus está dizendo: eu quero te usar naquele hospital. Eu quero te usar naquela empresa. Eu quero te usar naquele bairro, naquela família. Você sabe que tem os currais. Você sabe que tem os cofres, os diplomas. Você sabe que tem as dores, mas mesmo assim está dizendo: eis-me aqui, Jesus. Se tem alguém que está aí, mas ouve o chamado de Deus, corre para o altar essa noite, corre.
Isso, irmã, vem. Quem sabe você não faz que nem ela e sai correndo e vem pro altar. Só quem ouve o tocar de Deus vem pro altar essa noite. Eu quero orar por você. Quem é que vai cantar? Tem alguém? Aleluia, para cantar aí? Oh, glória. Aleluia. Luciana, vem cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto você sai do teu lugar e vem no altar. Vem no altar dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Faz em mim, através de mim, o que fizeste em mim. Vem, 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 vem. Eu quero orar por alguém no altar. Eu quero orar por alguém no altar. Alguém disposto, alguém convicto, alguém chamado. Vem, porque a tua chamada não é de homens. A tua chamada é de Deus. A tua vocação é espiritual. Não é da terra, não é da terra, não é da terra. Deus sacode a cinza para acender o fogo aqui essa noite. Deus sacode a árvore e tira as folhas secas para voltar a dar fruto essa noite. Recebe poder de Deus aí, crente. Eu vou orar. Quando eu terminar de orar, a Luciana vai cantar. O irmão, Deus ainda tem um renovo para dar para alguém. O Espírito de Deus vai dar uma capacidade. Em um dia normal como esse, Deus vai dar uma capacidade sobrenatural para alguém. Deus escolheu este congresso. Eu estava no congresso de vocês no sábado aqui, e quem sabe você foi lá com aquela expectativa: eu vou receber. E Deus disse: você não sabia, mas era nesse, aqui na igrejinha pequena, que eu separei para te dar algo sobrenatural. Eu tenho convicção do que Deus me entrega essa noite. Fecha os teus olhos aí agora. Espírito de Deus, Espírito de Deus, eu entreguei tudo que o Senhor me deu. A palavra é tua, a revelação é tua, a responsabilidade também é tua. Esse irmão veio no altar, essa irmã veio no altar dizendo: eis-me aqui. Alguém está aqui em cima dizendo: eis-me aqui. Aonde houver alguém disponível, Senhor, faz transbordar, enche, mas não enche medida recalcada. Senhor, coloca sacudida, acrescenta transbordante e faz encher até transbordar de azeite, 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 azeite. Agora, 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 agora. Há poder, há batismo, há renovo de línguas, há renovo de fé. Recebe agora línguas repartidas como de fogo. Recebe uma fé sobrenatural. Pega essa unção de Deus na tua vida. Canta, Luciana, enquanto você vai sendo cheio, cheio de Deus. É você e o Espírito Santo agora. É você e Jesus. É você e Jesus. Seus olhos já revelam isso. Chorar tem sido a sua válvula de escape. Dor tão grande que no peito já não cabe, eu sei. Não é tão simples prosseguir sorrindo quando as pra te fazer pensar que Deus te esqueceu. Mas a mão dele não se encolheu. Ela está estendida aqui neste lugar, e este canto ele vai enxugar. Deus vai te consolar. Deus vai fazer você sorrir de novo e esquecer o que te fez chorar. Deus vai fazer você sorrir de novo.
devolver o microfone, mas abrace alguém de 2 em 2. Se está do lado de alguém que é teu cônjuge, faça isso também. Se não, procure uma irmã, um irmão aí, abrace alguém. Por apenas 20 segundos, ore por alguém agora. Ore por alguém. Ore pela casa de alguém. Pastor, não sei nem orar. Ora como se estivesse orando por você. Pede aquilo que você queria receber de Deus, mas pede para Ele. Porque enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. E Deus está dizendo: enquanto você cuida de alguém, eu estou cuidando de você. Ora, 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 ora. Recebe de Deus. O Senhor te abraça, mulher. Você é gerada na promessa, sustentada por uma promessa. Você sabe que se não fosse Deus, você não estaria viva. O Senhor está dizendo: eu ainda sustento a tua vida. Recebe. Aleluia, o Senhor te abraça. Através dessa criança, o Senhor te abraça. Recebe de Deus, recebe de Deus. Recebe a bênção de Deus, recebe a bênção de Deus. Aleluia. 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 Levanta as tuas mãos. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Oh, glória. Aleluia. Vamos aplaudir a Deus. Só glória. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu nem vou falar nada. Glória a Deus. Nós queremos aqui agradecer a Deus. Louvado seja Deus pela vida aqui do pastor Lucas. Deus abençoe, instrumento de Deus.